Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o Rura 11, o Fiagro do Itaú. Hoje é o segundo maior Fiagro, né? Tá ficando atrás apenas do KNCA. O KNCA deixou todo mundo para trás, né? O KNCA passou de 2 bi, é 2 vezes maior que o Rura, enfim. Mas esse cara aqui é grande também. Se a gente pensar, ele é 2 vezes maior que a grande maioria dos fiagros, né? A maioria dos fiagros estão ali estacionados próximo de 500 milhões de reais e tal. Isso assim, os fiagros que são um pouco maiores, né? Porque tem muito fiagro de 100 milhões e tal. Então, 100, 200 milhões de reais. Então, assim, é um dos tops do mercado em tamanho e, na minha opinião, também em qualidade, né? Ele é bem diversificadinho e tal. Tem a grande questão, tem o pênalti da gestão não abrir pra gente quem são os devedores, que eu acho que são assim, totalmente ridículo. Mas, enfim, tentamos fazer campanha de e-mail, galera, pra ver se resolvia, não adiantou. Uma pena, mas fazer o quê, né? Aqui um pouco dos comentários. Olha só como é que a cota mercado subiu pra caramba. O fundo fazendo emissão e a cota foi lá pra quase 11 reais. Cara, que loucura, hein? Loucura. Totalmente bizarro esse movimento, né? Por isso que, galera, tem hora que eu não sou muito fã de fundo base 10, porque fundo base 100 não acontece essas bizarrices do fundo tá em emissão e a cota subir. Imagina, se o fundo tava fazendo emissão, sei lá, fosse base 100, ia estar a 100 reais a cota, fazendo emissão e tudo, a cota tava ali próximo de 104, a cota não iria para 108, 109 reais durante a emissão, mesmo depois da emissão. Não faz sentido. Então tem hora que eu tenho um ponto a respeito de fundo base 10 justamente por isso. Porque, cara, tem hora que acontecem umas movimentações na conta, você fala assim, cara, não faz sentido o que tá acontecendo. Mas é isso mesmo, né? O fundo, ele nesse mês, deixava a DRE dele, e ele agora, a DRE dele é contábil, né? Não é mais DRE caixa. Agora é competência, mudaram a maneira de apurar o lucro, e a grande questão é que deve manter um patamar de distribuição um pouco mais linear, né? A gente vê esse fundo, spread médio da carteira dele CDI mais 4.1, bem alto, bem puxado, né? A ideia desse fundo é ficar operando entre CDI mais 3 e CDI mais 3,5, e ele tá operando um pouquinho mais puxado, né? CDI mais 4.1. Duration bem curtinha, o que sempre é bom. Ele é bem diversificadão, né? Tem produtor rural diretamente e tal, mas enfim, ele é bem diversificado, a gente vai ver isso já já. E um dos pontos que eu gosto dele é a questão das garantias, né? Mais da metade da carteira tem aliação funcionária de terras ou recebíveis e tal, então você fica numa situação um pouco mais confortável. Claro que se você compra um fiado que a análise de crédito foi ruim e porventura eles analisaram, imagina, você pega um fiagro que comprou uma operação LTV de 60%. Beleza? Legal? Né? Aí pode acontecer eles fazerem uma análise de crédito ruim, e aí esse LTV não ser de 60%, esse LTV de ser de 95%. Aí fica ruim, né? Mas assim, são coisas que estão diretamente ligadas ao agro. A gente sabe que o agro tem a questão o preço da terra está muito ligado no preço do que é plantado lá e tal. Então o gestor tem que fazer, né, um bem bolado. Porque não adianta, imagina, eu vou fazer um CRA agora de uma fazenda de soja. A soja lá no preço, lá na casa do caixa-prego. Aí essa fazenda, eu olho para ela e falo assim, tá, quanto é que vale isso aqui? Aí a fazendeiro vem para mim e fala assim, não, isso aqui vale 150 milhões de reais. Aí eu olho e falo, tá, com esse valor de soja. E se a soja cair para um valor mais próximo da média histórica dela? Quanto é que essa fazenda vai valer? Vai valer os mesmos 150? Pode ser que não. E aí, como é que você vai considerar o LTV em relação a esse valor? Então, são esses pormenores do agro que deixam as operações com um risco um pouquinho maior do que o fundo de CRI. O fundo de CRI é muito fácil, é muito mais fácil de você precificar uma garantia, porque, cara, tem 200 milhões de empresas que fazem laudo. Se eu virar para você, né, acho assim, 90 e poucos por cento do público que assiste o canal, que investe em fundos de agro mesmo, né, acho que não deve ter tanta gente que é do agro investindo, deve ser pouco, né, proporcionalmente. Mas se eu virar para você e falar assim, eu tenho uma fazenda aqui no interior do Mato Grosso, próximo à Alta Floresta, que é o pontinho vermelho aqui, na região de Alta Floresta. E aí? É uma fazenda líquida, não é? Você não sabe, porra, é difícil. Agora, da mesma forma você virar pra você e falar assim, ó, a garantia é um prédio na região da Paulista em São Paulo. Porra, é muito mais fácil de você analisar. É muito mais fácil de você chegar, mesmo você não conhecendo São Paulo, você dá um Google lá,
e consegue pesquisar, tipo, valor de metro quadrado, etc. Enfim, é mais fácil ter informação. É um negócio, é uma ciência um pouco mais exata do que uma fazenda lá no interior do Mato Grosso. Então tem que ficar esperto, né? Tem que ficar esperto com isso. São 45 devedores, né? A gente vê aí bem diversificadão. E o fundo fechou aí o mês com 88% alocado. Ele recebeu o recurso da emissão, recebeu aí 246 milhões de reais. E aí, evidentemente, a alocação vai cair. Desses recursos que entraram, 48 milhões já foram alocados, até a data do relatório, que foi divulgado no dia 8 de agosto. E eles ainda têm, hoje ainda tem 5 milhões de reais que já devem ser liquidados agora em agosto. Então, assim, dos 246, já vão alocar praticamente metade logo no primeiro mês, o que é bom. Carteira bem diversificada e tal, 45 devedores em 14 estados e tudo mais, das mais variadas culturas e segmentos do agro. E, de acordo com eles, a carteira, tudo em dia, tudo tranquilo, não tipo de inadimplência. Eles fizeram a mudança no regime de apuração do lucro do fundo, né? A gente comentou sobre isso já nos últimos meses, que a ideia de sair do caixa por competência é evitar que fiquem essas variações muito grandes na distribuição igual a gente tinha. Então deve dar uma acalmada, deve conseguir manter um patamar um pouco mais linear. Ele pagou 300, que daí 16, quase 17% em relação à cota de patrimonial. Eles seguem trabalhando na geração e análise de novas operações e tudo mais, e a gente fica acompanhando. São 28 mil cotistas, a liquidez desde o início da média de 1 milhão por dia, bem boa. No último mês foi 2 milhões, mês de emissão aumenta um pouquinho, e ele faz alguns comentários sobre culturas. Galera, vou passar de forma bem rápida. Não tem muito o que comentar de soja, milho. Com a questão do final do acordo, da pausa do acordo de grãos lá no Mar Negro, lá do conflito Rússia e Ucrânia, deu uma alta no preço. Algodão segue com os preços pressionados. Parte do produtor, na visão deles, vai ser tudo bem, a próxima safra e tudo. O boi segue pressionado. Açúcar e etanol, temos novidades. No dia que eu estou gravando, vai aquele dia que a Petrobras aumentou o combustível. Aumentando a gasolina, de quebrada aumenta o preço do etanol, o que é bom para os usineiros, né? E outro ponto também que o governo está querendo dar mais uma forcinha para os usineiros, né? Isso aí a gente já estava acostumado desde lá de trás, estamos voltando ao túnel do tempo, que é aumentar a quantidade de etanol na gasolina. De hoje é 27%, vai a 30%, o que também acaba favorecendo os usineiros, né? Um ponto legal sobre commodities aqui, que ele traz todas as commodities aqui, todas, assim, né? Várias commodities, e a variação delas de um dia, de 30 dias e de 365 dias. O ponto principal é olhar as últimas duas colunas, onde a gente vê a variação de um mês para trás e de um ano para trás. E olha só como muita coisa está caindo, né? Muita commodities caindo em relação ao preço de um ano atrás. Estava no pico, na máxima, agora está dando uma corrigida. Vamos ficar esperto com isso aqui. São pontos de atenção. Hoje esse fundo, o grande trunfo dele é a carteira e a diversificação dele. Maior operação que ele tem, hoje tem 4,3% do PL. Cara, é muito pulverizadinho. Lembrando que ele captou os 200 e poucos milhões, 248 milhões de reais na fase, digamos, na fase pública da oferta. Agora, pública, preferência, né? Agora ele vai para aquela fase onde vai lá para os cotistas, a galera que é do Itaú e tal, aquela segunda série que eles fazem, né? E aí a gente deve conseguir captar mais uma grana, o que vai ajudar o fundo a diluir. Muito provavelmente, se a captação for boa, a maior operação dele vai ficar abaixo de 4%, o que é o caminho, né? Esse fundo deu o caminho para os fiagros. O que os fiagros têm que fazer? O que o Rural está fazendo. Porque aí você fica numa posição muito tranquila, se der algum problema e tal, você está super pulverizado. Ele tem aqui um pipeline de 134 milhões, ele tem 128 em caixa, então ele deve liquidar esse pipeline inteiro com os recursos que ele já tem aí. E é isso, galera. Então, fica aí mais um vídeo do Rura. A gente segue acompanhando esse fundo. Uma pena que ele não abre quem são os devedores. Eu acho isso uma bela de uma idiotice, mas... Cara, já fizemos campanha de e-mail e tal. Quem sabe mais pra frente a gente não faz uma segunda campanha um pouco mais incisiva. Porque, cara, pelo amor de Deus, tem que mostrar. Não existe isso de não mostrar. Porque é uma balela. Falar assim, não pode mostrar porque são operações estratégicas, não sei o quê. Pois bem, se vocês acham que é isso, então o fundo não pode mais soltar informe trimestral, porque no informe trimestral tem tudo que o fundo investe. E aí, quem quiser olhar as operações do Rura, né, para atrapalhar a estratégia comercial dele ou algo do gênero, o cara vai abrir o informe e vai pegar IF por IF.
Quem tiver motivado a fazer isso. O cotista não vai fazer isso. O cotista tem um monte de fundo para ler relatório, tem a vida dele para, né, a vida pessoal dele, não vai ficar perdendo tempo fazendo isso. Então, por favor, gestão do Itaú, para com essa chinelagem e coloca lá os devedores. Não tem por que não colocar. O pipeline, ok, pipeline vocês não podem abrir. Evidentemente, não podem e não devem abrir. Agora, as operações que o fundo já comprou, não tem por que não abrir. É ridículo isso, é ridículo. Para mim é uma bela de uma bobagem, mas vamos ver. Quem sabe um dia a gente consegue, né? Beleza? Valeu aí, tamo junto. Até a próxima. Fui. Ah, se inscreve aí, hein?